Salve, salve, meus irmãos e minhas irmãs, muito bom dia. Agradeço imensamente a sua presença aqui no nosso canal Despertar da Consciência Espiritual. Estamos iniciando uma nova sessão de estudos chamado Estudo dos Postulados da Doutrina dos Espíritos. Então, estamos iniciando esse estudo, um estudo bastante amplo, um estudo bastante proveitoso para nós, e é com muita gratidão que nós estamos aqui, porque esta é uma tarefa do Cristo, esta é uma missão gigantesca do nosso Mestre Jesus, e é isso que nós somos chamados a assumir o nosso papel, a assumir a nossa parte neste grande trabalho, e cá estamos nós juntos, né, sabedores da nossa atribuição, dos nossos deveres aqui junto da nossa comunidade. Então nós estamos iniciando hoje, né, o nosso grupo de estudos dos postulados da doutrina dos espíritos, e o primeiro vídeo, que é esse que nós estamos fazendo hoje, é o que é a doutrina dos espíritos, ok? Então curta esse vídeo, aproveite os ensinamentos, aproveite o campo de comentários e de perguntas para tirar suas dúvidas. Nós vamos postar também aqui os nossos links do grupo de WhatsApp, que nós fazemos encontros diários e nós fazemos discussões diárias, debates. Nós temos também o nosso Instagram, onde nós vamos postar aqui, e o nosso contato vai estar disponível para a qualquer tempo ser enviado perguntas, ser enviado dúvidas. Então é bastante importante que esse conteúdo seja compartilhado e que seja estudado, tá ok? Nós vamos estar deixando também aqui embaixo o link para essa mensagem, porém em áudio. Aí você está no carro, você está viajando, você gostaria muito de ouvir essas mensagens, mas não pode assistir o vídeo, não tem problema nenhum. É só clicar no link embaixo que você vai ter acesso ao áudio para poder você fazer esse acompanhamento onde quer que você esteja, tá ok? Um grande abraço, muito obrigado, que a luz da espiritualidade esteja no seu lar hoje e sempre. Vamos em frente com o nosso encontro número 1, o que é a doutrina dos espíritos. Um beijo no seu coração. Pois bem, então, irmãos e irmãs, estamos agora iniciando aqui a nossa primeira aula, o nosso primeiro encontro a respeito do que é a doutrina dos espíritos. Esse é o nosso tema de hoje, não é? Então, por que é importante a gente partir para esse estudo, para a gente fazer esse trabalho, né, de reflexão íntima, de entendimento íntimo a respeito do mundo dos espíritos, da realidade espiritual, né? Por que é importante nós fazermos essa reflexão e partirmos para aprofundar esse nosso conhecimento? Porque é chegada a hora tão anunciada pelos profetas, tão anunciada pelo próprio Jesus, tão anunciada pelos seus apóstolos, que é chegada a hora, de fato, de nós tomarmos a vida espiritual como sendo prioritária no lugar da vida material. Isso não significa que nós vamos abandonar a vida material, porque nós precisamos da vida material para progredirmos. É importante nós entendermos como primeiro aspecto de que a vida espiritual, ela não elimina a vida material. Ela aborda e ela abrange o mundo material. O mundo material junto com o mundo espiritual, eles se intercomunicam a todo momento. E é isso que a gente vai ver ao longo dos nossos encontros. Tá ok? Mas por que então que é chegada a hora? Que dilema é esse que nós estamos vivendo, que nós estamos sendo convocados e convidados a fazer esse estudo? É justamente em função da chegada desse momento em que nós devemos potencializar em nós esse ser espiritual que existe e que abrange esse ser material que nós pensamos que nós somos, quando na verdade nós estamos matéria. Nós somos espírito encarnados na matéria. Então, para que a gente possa iniciar, né, a gente vai trazer aqui alguns entendimentos, né, algumas ideias para a gente refletir acerca de como que a humanidade, de um modo geral, enxerga essa questão do mundo espiritual, da espiritualidade.
Porque para muitas pessoas ainda é um luxo você falar de espiritualidade, é coisa de pessoa que não tem o que fazer, vamos dizer assim, né? Então nós separamos aqui 6 entendimentos, né, para que a gente consiga compreender o porquê que nós devemos aprofundar os nossos entendimentos acerca da doutrina dos espíritos. Então, primeiro não tenho tempo para falar de espírito, sou muito ocupado com a realidade da vida, com os meus problemas. Ora, significa que nós estamos destoando, significa que nós estamos colocando todos os nossos propósitos única e exclusivamente na vida material, como se essa vida fosse a vida real, a realidade da vida. Quando nós sabemos que, justamente em função do homem ter dedicado todos os seus esforços, principalmente nos últimos séculos, todos os seus esforços apenas para a constituição de uma vida material, é daí que vem o vazio, é daí que vem o sentido do oco existencial, e que o tem convidado a justamente buscar preencher esse oco com algo verdadeiramente substancial. Segundo entendimento que nós temos, que acaba virando um obstáculo para você aprofundar o seu entendimento do mundo dos espíritos. Tenho medo de fantasmas e dessas coisas de espírito. Quem nunca ouviu isso, né? Tenho medo de fantasmas e dessas coisas de espíritos. Como se fosse algo alheio, como se fosse algo que pertencesse a uma outra realidade que não a nossa realidade. Né? Fantasmas. Então entra muito no critério da assombração, entra muito no critério do sobrenatural. Né? E aí as pessoas se sentem amedrontadas de aprofundar nesses entendimentos. Terceira ideia, isso aqui diz muito a respeito de certas abordagens religiosas. Espiritismo é coisa de Satanás. Não é? Quem também nunca ouviu isso, principalmente quando nós falamos com fundamentalistas, com religiosos fundamentalistas, aquelas pessoas com bastante fanatismo. Não é? Espiritismo é coisa de Satanás. Já nos traz uma ideia de que existe uma diferença, existe um abismo entre o que seria a vida material e a vida espiritual, para essas pessoas que assim pensam. Significa que são coisas que não se comunicam, de tal forma que é algo que pertence ao Satanás. E como o Satanás está sempre querendo combater Deus, então significa que o espiritismo não é de Deus. Essa questão da vida espiritual não é coisa de Deus. Não é? Então existe ainda muita mitologia, muito folclore sobre a questão da espiritualidade dentro de pessoas que são fanáticos religiosos. E isso nós falamos em todas as religiões, sem citar uma nem outra, né? Cada qual com as suas particularidades. Um quarto elemento, quarta ideia: mexem com coisa errada, tal como no candomblé e umbanda, fazem trabalhos para o mal. Puro desconhecimento, puro preconceito. Né? As matrizes religiosas, de uma forma ou de outra, todas elas possuem os seus pontos positivos e possuem também pontos negativos. Mas por que possuem pontos positivos e pontos negativos? Simplesmente porque as religiões são criações humanas, são criações dos homens, são criações da matéria. Não é? Então, em função da dificuldade de entendimento, em função da dificuldade da interpretação das mensagens cristãs, é que se dão os preconceitos, é que se dão as ideias errôneas. Principalmente quando se fala de espiritualidade. Espiritualidade não tem um dono. Quem é o dono dessa religião espírita? Quem foi que fundou isso? Então fica difícil você estabelecer na mente, né, dos preconceituosos e das pessoas ignorantes. Quando nós falamos ignorância, não é de brutalidade, mas sim ignorância de falta de conhecimento. É difícil você perceber que na mente, né, dessas pessoas preconceituosas e ignorantes, existe uma razão deturpada de que a religião ela precisa, de que o caminho para Deus ela tem que ter um meio de uma ponte passando por dentro da matéria. E nós sabemos que não funciona dessa forma. O plano espiritual ele existe de todo sempre. O plano material ele é transitório. Um quinto elemento, né, que acaba se tornando uma resistência para que a gente aborde, aprofunde o nosso entendimento. Onde já se viu falar com espíritos? Ainda dentro dessa questão do sobrenatural.
ainda dentro desse entendimento das coisas sobrenaturais, como se o plano espiritual fosse algo à parte e a vida material estivesse aqui sendo afetada, sendo atacada por essa coisa de espíritos, por essa coisa da paranormalidade. Até porque isso foi muito ensinado ao longo da nossa existência, principalmente pelas obras de ficção. Particularmente, eu sou muito simpático às obras de ficção, porque elas aguçam o nosso imaginário. Os romances, os filmes, as novelas, as histórias, elas aguçam o nosso imaginário. E a partir de aguçar o nosso imaginário, a gente vai despertando para alguns entendimentos. Nos deixam algumas reflexões. Mas o que é que nós aprendemos ao longo do tempo? Né? Qual é o conhecimento comum acerca do espiritismo? De que a palavra espírito está relacionada a algo tenebroso, assustador, filmes de terror, como é que eu posso dizer, maldições. Então são as coisas que nós costumeiramente vimos e assim vai formando o nosso entendimento, vai formando a nossa personalidade acerca desse tema. E aí vem um outro ponto, o último ponto que a gente listou aqui. Preciso conversar com o pastor, o padre, o sacerdote, a freira, o missionário primeiro. E isso também diz respeito à visão religiosa do espiritismo como sendo algo que nós precisamos passar por dentro da religião. Nós precisamos de um cambista, de um intermediário para nos levar até Deus. E eis que os líderes espirituais, os líderes religiosos fazem essa função. Muitos líderes religiosos são pessoas seríssimas, pessoas comprometidas seriamente com as causas espirituais, porém não transpassam esse entendimento, muitas vezes até de forma inconsciente. Por quê? Porque precisam abordar um público, precisam trabalhar em cima de um público que ainda não está preparado ou preparada para estas verdades. Mas é um caminho que está sendo andado. E eu faço essa ressalva aqui, de que quando nós nos dizemos espíritas, nós não estamos acima de quem quer que seja. Nós não somos mais inteligentes, nós não somos mais desenvolvidos, nós não somos privilegiados. Não existe, se alguém pensa que pelo fato de estar seguindo a doutrina ou se afirmar espírita, está num patamar superior, vamos tirar o cavalinho da chuva, porque o espiritismo, a adesão à espiritualidade é muito mais um dever e é muito mais um resgate do que uma virtude. Porque todos nós somos espíritos delinquentes, todos nós somos espíritos indisciplinados, revoltados e que estamos sendo reeducados. Então esse entendimento de que, olha, eu sou espírita, eu estou acima, eu estou já num patamar elevado, negativamente. Não compreendamos por aí, porque isso nos traz um sentimento indevido de orgulho, de vaidade, e é através desses sentimentos que nós decaímos. O que nós precisamos entender é de que nós fomos convidados a compreender e a conhecer o mundo dos espíritos. E existem outras pessoas que estão buscando este caminho através de religiões. Então estamos todos no mesmo patamar. Estamos todos no mesmo patamar. Então isso a gente precisa de cara abolir da nossa mente de que os espíritas são seres privilegiados. Nós estamos cumprindo uma tarefa. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Então essas ideias que nós listamos aqui são ideias que vêm trazer-nos um entendimento de que existem diversos obstáculos que nós precisamos suplantar, que nós precisamos eliminar para chegarmos no pleno entendimento. E aí entra muito da vergonha, entra muito da dificuldade que a gente tem de lidar com o contraditório. Não é? Naturalmente as pessoas que não aceitam o espiritismo vão condenar, e muitas pessoas não estão preparadas para a contra-argumentação, e não precisa. O trabalho de elevação espiritual é um trabalho individual. Não é um trabalho coletivo, não é um trabalho de conversão. É um trabalho de reforma íntima. Então, se as pessoas estão te questionando, se as pessoas estão te criticando, se o pastor da sua igreja que você frequenta quer continuar frequentando, frequente. Qual o problema? Pode continuar frequentando, pode continuar indo lá. Não existe problema nenhum. Não é? Se assim fôssemos, nós somos da paz e vivemos em um mundo onde existe muita violência, o que é que nós vamos fazer? Você tem que conviver com isso. Então a gente precisa compreender que cada um tem o seu tempo. E é chegado o nosso tempo
de abraçar a causa espírita. Ponto. Então nós temos essas dificuldades para suplantar, nós temos essas dificuldades para superar e precisamos, e Jesus conta conosco para que a gente tenha resistência, tenha firmeza de seguir no nosso propósito. Então é esse o principal entendimento que nós devemos ter. Ok? Então assim a gente vai conseguindo avançar nessa nossa jornada, nesse nosso caminho. Então nós trazemos aqui um pequeno trecho da nossa apostila que diz o seguinte: a realidade da vida da maioria das pessoas. Diante da dificuldade, a maioria das pessoas vivendo a vida atribulada de hoje não está interessada nos problemas fundamentais da existência. Antes se preocupa com seus negócios, com seus prazeres, com seus problemas particulares. Acham que questões como a existência de Deus, entre aspas, e a imortalidade da alma, também entre aspas, são da competência de sacerdotes, de ministros religiosos, filósofos e teólogos. Quando tudo vai bem em suas vidas, estas pessoas nem se lembram de Deus, e quando lembram, é apenas para fazer uma oração e ir à igreja como se tais atitudes fossem simples obrigações, das quais todos têm que se desincumbir de uma maneira ou de outra. A religião é para elas a mera formalidade social, alguma coisa que todas as pessoas devem ter e nada mais. No máximo será um desencargo de consciência para estar bem com Deus. Tanto assim que muitos nem sequer alimentam com firme convicção aquilo que professam, carregando sérias dúvidas a respeito de Deus e da continuidade da vida após a morte. Quando, porém, tais pessoas são surpreendidas por um grande problema, uma queda financeira desastrosa, a perda de um ente querido ou uma doença incurável, fatos que acontecem na vida de todos, não encontram em si mesmas a fé necessária nem a compreensão para enfrentar o problema com coragem e resignação, caindo invariavelmente no desespero. O conhecimento espírita abre-nos uma visão ampla e racional da vida, explicando-a de maneira convincente e permitindo-nos iniciar uma transformação íntima, aproximando-nos de Deus. Então esse pequeno trecho aqui, ele nos dá uma ideia de que, para nós, a prioridade é a vida material, onde a gente se ocupa basicamente das questões da matéria, sucesso financeiro, sucesso amoroso, uma vida confortável, uma carreira confortável, mas que nós também não deixamos Deus de lado. A gente coloca Deus, mas como desencargo de consciência. Que desencargo de consciência é esse? É o medo da punição, é o medo do castigo. Então a gente falseia uma fé, como se Deus e como se o universo não percebesse isso, não soubesse disso. E eis que é que o universo faz. Sabedores disso, nós somos expostos a situações onde nós devemos mostrar a nossa verdadeira fé, onde nós devemos mostrar a nossa verdadeira convicção religiosa. Então não adianta a gente se sentar todos os dias religiosamente, às 5 horas da manhã, pegar o terço e ficar rezando durante 1 hora ali. Se passou aqui, terminou aquela 1 hora, aí a gente já começa a nossa vida material, a gente já começa as discussões em casa, as crises de inveja, os ciúmes, os rancores, a gente começa com a nossa prepotência e o preconceito, achando que nós somos superiores aos outros, porque a gente faz isso e as outras pessoas não fazem, não é? E aí no momento da queda é que vem a falta da fé. Ou a suspeita da queda. Quem nunca conheceu uma pessoa que ao suspeitar, por exemplo, às vezes estava levando uma vida boa, levava uma vida boa, confortável, casal, sem filhos, e eis que, olha, estou grávida. E aí o casal já começa a desmoronar, porque a gente não tem dinheiro, como é que a gente vai sustentar esse filho e tal. E aí já demonstra que, enquanto está tudo bem, a gente tem fé. No momento em que a gente sente que a coisa vai exigir um esforço maior, a gente simplesmente mostra que a nossa fé é uma fé teórica, é uma fé muito rasa. E sobre isso, Jesus nos ensina na parábola do semeador, que em um momento oportuno nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Né? Então é um momento que a gente vê de fato onde que a palavra vai brotar, onde que a palavra vai florescer. Okay? Então o Espiritismo ele nos dá essa visão, ele nos traz um racionalismo da vida, ele nos mostra que a vida ela é feita não de sofrimentos, mas ela é feita de deveres a serem cumpridos, de resgates a serem alcançados, ok? Porque a gente tem uma visão macro da coisa. É como você querer assistir uma série
que tem lá 30 capítulos, você assistiu um capítulo do meio, número 6, e você achar que você entendeu a história toda do início ao fim. Não. As coisas ficam sem sentido. Você só vê sentido quando você assiste a série toda. Assim é a nossa vida. A gente só consegue compreender as coisas da nossa vida quando a gente tem uma visão ampla. E é isso que o Espiritismo vem nos ensinar. E eis que nós temos questões fundamentais. Independente do seu apelo financeiro, independente do seu apelo de carreira, da sua vida material, de conforto, você tem dúvidas. Você tem questionamentos íntimos que abordam lá o seu coração e que você simplesmente não consegue achar respostas. E que passam a vida toda martelando ali a sua mente. Que perguntas são essas, né? Quem sou eu? De onde eu venho? O que vem depois da morte? O que vem antes da vida? Por que eu nasci? Por que eu brigo com os meus pais? Por que uns são saudáveis e outros são doentes? Para onde eu vou? Qual é o sentido da vida? Por que uns são ricos e felizes e outros são pobres e tristes? Então são questões que nós às vezes temos até vergonha de levantar, com medo do ridículo, de passar por ridículo, não é? Por quê? Porque as pessoas estão hipnotizadas na vida material. Esses questionamentos de ordem existencial, de propósito de existência, não cabem na cabeça das pessoas. É o que a gente viu agora há pouco. Não cabe, né? Porque estamos vivendo um mundo estamos empregando todas as nossas energias nesse mundo ilusório. Agora eu volto a frisar, a gente não deve abdicar da nossa vida material, não. É importante porque nós precisamos da matéria para evoluir. O que não podemos é colocá-la como centro de tudo, como uma grande prioridade da nossa vida, que não é. Então é este o convite que a espiritualidade nos faz. Então, em cima dessas perguntas que não trazem respostas, porque nós estamos enxergando a vida dentro de um prisma restrito, e nós temos perguntas que exigem uma visão muito mais ampla de tudo. E eis que o Espiritismo vem nos trazer luz nesse caminho, para que a gente possa compreender todas essas coisas. Ok? Então, o que é então o Espiritismo? E aí, qual que seria a definição? Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal, ou mundo material. Foi revelada por espíritos superiores e codificada, ou organizada, em 1857, a partir de 1857, por um professor francês de nome Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido por Allan Kardec. Esse Allan Kardec nós vamos ver lá adiante por que ele adotou esse nome, né? E aí ficam algumas perguntas aqui, né? 4 perguntinhas básicas para a gente responder acerca dessa definição sintética do que é o Espiritismo. Quem fundou o Espiritismo? A gente tem religiões, que todas as religiões foram fundadas em algum momento por alguma pessoa. Quem fundou o Espiritismo? O Espiritismo não foi fundado. O Espiritismo existe, o mundo dos espíritos existe desde todo sempre. Só para nós termos uma noção do que significa, nós vivemos em um planeta que já está habitado há bilhões de anos. E antes de iniciarmos a vida humana, antes de iniciarmos o conceito de vida animal, foi necessário que se implementasse no nosso planeta a vida espiritual. Então, antes de ser um planeta de vida animal, de vida humana, ela foi um planeta, a Terra é um planeta de vida espiritual, muito antes. Muito antes, né? Nos seus primórdios, inclusive, durante um longo tempo, a Terra foi o que se chamava de um planeta transitório, habitado apenas por espíritos que estavam aguardando o momento das novas encarnações. Era como se fosse um retiro, como se fosse um campo de, não diria um campo de concentração, mas um campo de refugiados, um campo de repouso para espíritos aguardando novas encarnações. E eis que depois de um longo tempo começaram a brotar as vidas humanas materiais. Então não houve fundação.
O Espiritismo é uma obra de Deus, é uma obra de Jesus. O mundo dos espíritos é criação divina. Perdão. O Espiritismo é uma religião. Se você observar a religião do ponto de vista de definição, né, como podemos dizer, dos dogmas, da estrutura eclesiástica, da estrutura de comando, nós não temos uma estrutura religiosa. Eis que o Espiritismo é tido como uma filosofia, ciência, religião. Ele é uma doutrina muito mais pautada na ciência, na filosofia e na razão, do que na religião como sendo um instrumento de fé. Onde é a sede mundial do Espiritismo? Nós temos o Vaticano, que é a sede mundial da Igreja Católica. Não é? O Espiritismo não tem uma sede central, não tem uma sede mundial, não tem um templo onde está lá um líder, onde está lá o Papa do Espiritismo. Não existe isso, não tem estrutura, não tem hierarquia. Existem as federações espíritas, que são agremiações, que são grupos que reúnem as instituições espíritas com interesses comuns. Ponto. Mas não existe uma sede, não tem... As ordens não descem de lá para cima da mão de um papa, de um cardeal, para que seja implementado em todos os centros. Não. O que existe é uma direção por parte da espiritualidade. A espiritualidade nos auxilia, dirige o trabalho espírita nos diversos templos, não é? E ali naquelas diversos centros espíritas, naquelas casas de caridade, nos hospitais, nas igrejas, nas delegacias, nos institutos médicos legais, nas penitenciárias, em todo local existe estrutura espiritual. Quais são os dogmas do Espiritismo? Nenhum. O Espiritismo não proíbe nada. Estabelece para o ser humano as leis universais, onde que uma das principais em termos de ações de causa de ações, né, de autonomia humana, respeita o livre-arbítrio e estabelece a lei de causa e efeito, ou seja, você é responsável por aquilo que você faz. Jesus já nos ensinou, não foi? A cada um será dado de acordo com as suas obras, ou seja, o que você fizer, você vai responder por aquilo. Então não existe proibição. O Espiritismo não diz, olha, você não pode comer carne vermelha, você não pode beber cerveja, você não pode tomar vinho, você não pode se prostituir. Você não proibiu nada. Porém, estabelece que nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. Esse é o principal ponto, né? E em cima dessa estrutura, nós percebemos que o Espiritismo não é uma religião, é uma filosofia de vida, é um ensinamento, é um caminho que nós vamos seguindo, que é o caminho da elevação espiritual. Nós estamos aprendendo nessa escola da vida com esses professores maravilhosos que são os espíritos elevados que nos assistem diuturnamente. E eis que nós vamos falar quais são as bases do Espiritismo, né? Quais são as bases do Espiritismo? A primeira delas é a fé na existência de Deus. São 5 bases. A fé na existência de Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença na reencarnação do espírito, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Esses 5 são os 5 pernas que sustentam a doutrina dos espíritos, né? Então o Espiritismo percebe a existência de Deus, ele defende a imortalidade da alma, que os espíritos reencarnam, que todos os mundos são habitados e que os espíritos podem se comunicar. Existe a comunicabilidade dos espíritos. Baseado nisso, quem somos então? Então, quem somos nós? Para a doutrina espírita, nós somos espíritos encarnados numa longa trajetória evolutiva, adquirindo experiências, corrigindo erros e alicerçando virtudes. Esses somos nós. Sempre pautados no propósito da elevação, no propósito do progresso, que é o caminho de cada um de nós. É um caminho individual. Mas esse caminho só se opera através dos outros. Mas como assim? Se é um caminho individual, como é que ele se opera através dos outros?
Não é que as outras pessoas que fazem você progredir, mas é a experiência da vida em sociedade que te faz evoluir, porque você vai depurando, você vai eliminando imperfeições e vai adquirindo uma qualidade espiritual enquanto ser social. Através de quê? De forma prática. Aprendendo a perdoar, eliminando o egoísmo, eliminando os ciúmes, eliminando a inveja, eliminando o materialismo, o apego aos bens materiais, o excessivo apego às pessoas, a cólera, a raiva, o rancor, a ira, a ignorância, o desconhecimento. Então, à medida que nós vamos avançando nessa jornada, através do exercício individual junto da sociedade, a gente vai evoluindo. Por isso que a vida de ermitão, a vida de isolamento no alto de uma montanha em meditação não está te levando coisíssima nenhuma. Por quê? Porque você não está sendo útil para ninguém. Nós não estamos sendo úteis para quem quer que seja. Então, em cima disso, não existe evolução. O que nós podemos estar percebendo aí é uma necessidade íntima de autoconhecimento. Possível, entendível, mas isso não pode substituir a vida em sociedade. Nós somos seres sociais. E é por isso que nós estamos concentrados em grandes bolsões de pessoas, não é? Em cidades, em sociedades complexas. Então nós somos seres espirituais, nós não somos seres materiais, nós estamos seres materiais. Mas dentro dessa longa trajetória evolutiva, perpassando por essas bases, nós vamos avançando através da correção de erros e alicerçando as nossas virtudes. Então, falando aqui nas 3 revelações, nós vamos falar sobre as palavras novas, né? A palavra espiritismo. Então vamos falar um pouco sobre isso. Para designar coisas novas são necessárias palavras novas. Assim exige a clareza de uma língua, para evitar a confusão que ocorre quando uma palavra tem múltiplo sentido. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm um significado bem definido. E acrescentar-lhes uma nova significação para aplicar-as à doutrina dos espíritos seria multiplicar os casos já tão numerosos de palavra com duplo sentido. De fato, o espiritualismo é o oposto do materialismo. E qualquer um que acredite ter em si algo além da matéria é espiritualista. Embora isso não queira dizer que crê na existência de espíritos ou em comunicações com o mundo material. Bom, então aqui a gente está falando que as pessoas que se dizem espiritualistas são aquelas pessoas que não se enxergam como materialistas. Mas não significa que essas pessoas sigam a doutrina dos espíritos. Compreende a diferença? Então, quando eu digo, olha, existe uma força superior que rege as coisas do universo. Eu defendo isso com muita fé. Eu quero dizer que eu não preciso de tantas coisas materiais, eu quero viver no minimalismo, eu quero viver em um mundo onde eu possa ajudar as pessoas, mas eu preciso de pouca coisa. Eu não quero saber de carreira, não preciso de uma casa maravilhosa, basta que eu tenha Deus no meu coração. Esse é um ser humano espiritualista. Em vez das palavras espiritualismo, utilizamos para designar a crença nos espíritos as palavras espírita e espiritismo, que lembram a origem e têm em si a raiz, que por isso mesmo tem a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, reservando a palavra espiritualismo a sua significação própria. Diríamos que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio a relação do mundo material com os espíritos ou seres do mundo espiritual. Os adeptos do espiritismo são os espíritas, ou se quiserem, os espiritistas. Com especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, liga-se ao espiritualismo num dos seus aspectos. Esta é a razão por que traz no início do seu título as palavras filosofia espiritualista. Então fica claro aqui que espírita é aquele que segue a doutrina dos espíritos, aquele que entende que existe um mundo espiritual ocupado por espíritos. E o espiritualista é aquela pessoa que entende que existe algo além da matéria. São coisas que se complementam, mas todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita, né? Então pode-se dizer, como se resume aqui, que o espiritismo é a filosofia espiritualista. Esse trecho foi extraído do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Diante do exposto, fica claro que as palavras espiritismo e espírita foram criadas por Kardec para definir a doutrina dos espíritos por ele codificada.
E aí nós vamos falar agora aqui, para concluir, as obras básicas da doutrina espírita. Né? Falar sobre Kardec, nós não vamos entrar no mérito do Kardec nesse primeiro momento, mas nós vamos falar aqui das 6 obras que são as obras básicas da doutrina dos espíritos, e você está vendo aí essas 6 obras agora. Primeiro delas é o Livro dos Espíritos, de 1857. Em 1859, nós vimos com o que é o Espiritismo, também de Allan Kardec, faz parte dessa mesma estrutura. Em 1861 veio o Livro dos Médiuns. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E em 1868, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Então são essas 6 obras que compõem a base literária, né, a base para que nós compreendamos a estrutura da doutrina dos espíritos. E esses livros eles se intercomunicam, nós vamos ver agora aqui. Né? Então, na ordem, se a gente pudesse sugerir uma ordem, essa ordem foi sugerida inclusive por Allan Kardec. Né? Como é que estudaríamos a doutrina? Primeiro começa com o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Em segundo, você vem para o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele é composto de 4 partes que, se subdivididas, cada parte dessa vai ser aprofundada por uma obra das outras 6, uma das outras 4 que restam. A primeira parte das causas primárias, ela é aprofundada pelo livro A Gênese. A segunda parte, que é a vida espírita ou a vida dos espíritos, é aprofundada pelo Livro dos Médiuns. A terceira parte, que diz respeito às questões morais, ela é aprofundada pelo Evangelho segundo o Espiritismo. E a última parte, que diz respeito às consequências, né, como é que se opera a questão das provas e os resgates, ela é abordada no livro O Céu e o Inferno. Tá certo? Então, aprofundando isso um pouco mais, repetindo, o Livro dos Espíritos ele é composto de 4 partes. Um livro de perguntas e respostas, onde a primeira parte, que é a parte das causas primeiras, ela é abordada pela Gênese. A parte segunda do mundo espírita, o mundo dos espíritos, é abordada pelo Livro dos Médiuns, é aprofundada. A terceira parte, que é a parte das leis morais, ela é aprofundada pelo Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, que é das esperanças e consolações, é aprofundada pelo Céu e o Inferno. Ok? Então essa é a estrutura, né, da nossa literatura. E assim nós encerramos esta primeira parte. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença até aqui. Se você gostou dessa aula, se você gostou desse encontro, clica aí no vídeo, dá um curtir, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, compartilha nos seus grupos o link desse nosso estudo, participa dos próximos, fica atento. Então é importante você assinar o canal, se inscrever no canal, clicar no sininho para que quando nós tivermos esse vídeo, essa segunda aula, esses próximos encontros, você está ciente de receber essa informação. Não esqueça que aqui embaixo você vai ter o link para todas esses materiais, o link para o MP3, você vai ter o link para o materialzinho, né, que está aí disponível para você baixar, e os links que a gente sugeriu do nosso grupo, as redes sociais, tudo direitinho para a gente estar sempre juntos, tá bom? Vamos agradecer nesse momento ao nosso Mestre Jesus por ter nos dado essa oportunidade, por ter nos dado esse momento de luz para que a gente esteja aqui juntos falando sobre a sua obra, né? Falando sobre o seu mundo, o seu planeta, e desta forma nós estarmos em conexão profunda com a espiritualidade. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado à espiritualidade de luz que nos assistiu, que nos dirigiu, que nos intuiu e nos inspirou nesse momento de aprendizado. Ficamos muito felizes com essa grande ajuda vinda dos céus. E que a espiritualidade esteja nos vossos lares, hoje e sempre. E vamos nos falando. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.